Tá bom? Então vamos lá. Vou aceitando a galera que estiver entrando e também tá gravado, né? Qualquer coisa é só pegar também na gravação. Gente, então a gente terminou falando sobre esses dois fatores aqui, né? Que são essenciais, a intencionalidade e a aceitabilidade, esses dois primeiros. Seguinte, intenção é aquilo que parte do emissor, então a intencionalidade ela está mais envolvida com o emissor, com aquele que escreve, com aquele que faz, com aquele que cria a mensagem. Todo mundo que cria uma mensagem, que faz um texto, tem uma intenção. Só que esse que está escrevendo, ele também tem que pensar um pouco para quem que ele está escrevendo, tá? Mas a aceitabilidade tem mais a ver com a pessoa que é um receptor, né? O autor pode até pensar um pouquinho no grupo que ele está escrevendo, mas ele não pode se comprometer e assegurar que essa mensagem vai ser passada de maneira exemplar ou de maneira contundente, de maneira que ele espere, né? De uma maneira aceitável ou de uma maneira clara 100%. Às vezes a pessoa quer confrontar, isso faz parte do discurso, tá bom? Então vamos lá, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, atenção, porque isso aqui é importante para o nosso texto. Botei aí até uma foto na folha padrão de redação, né, que é o que a gente não fez esse ano, essas folhinhas, porque, óbvio, a gente está em casa. A informatividade está muito ligada aos fatores linguísticos de coesão e coerência, já que o enunciado deve progredir de maneira lógica e sequencial, com novas informações sendo inseridas à medida que ele se desenvolve. Esse fator se relaciona à quantidade e à qualidade das informações que veicula. Quanto mais previsível ou repetitivo for o texto, menos informatividade ele trará. Por outro lado, se houver a introdução de muitos conceitos ou ideias novas, o receptor pode perder o seu raciocínio e não compreender o enunciado. Caramba, a informatividade, o que é? A informatividade é o equilíbrio de informações que o nosso texto pode ter. Eu, como professor de redação, eu já passo as medidas do ingrediente para vocês. É como fazer um bolo. Se eu estou fazendo um bolo para 30 pessoas, eu preciso de ingredientes para 30 pessoas. Se eu estou fazendo um bolo para 200 pessoas, eu preciso de ingredientes para 200 pessoas. O que acontece é que no texto dissertativo argumentativo, um texto padrão, normal, ele tem a média de 30 linhas. Então, eu preciso de informatividade para 30 linhas. Ok? Eu preciso trabalhar meu texto que ele tenha informações coerentes, bonitas, novas, de qualidade, mas isso tudo dentro de um padrão de 30 linhas. Então, o que a gente sempre conversa? Gente, vamos colocar 2 argumentos na introdução, porque esses 2 argumentos são as informações principais e nós vamos destrinchar essas informações nos desenvolvimentos. Ah, professor, eu posso colocar 5 argumentos? Pode, mas você pode colocar tanta informação num texto de 30 linhas? Será que a gente vai conseguir defender essas 5 informações? Por isso que a gente pede sempre 2, tá? Esse é o motivo. Ah, professor, é obrigado todo texto é 2? Claro que não. Mas para um texto de 30 linhas, é o essencial, o legal, o básico, o bom, o melhor é que a gente tenha 2 argumentos. Por quê? Fica perfeito. Eu não tenho nem repetitividade, que é menos informação, e eu nem tenho informação demais. E isso acontece muito nos textos de vocês. Quando vocês ficam repetindo muito, né? É claro que na introdução na dissertativa argumentativa a gente retoma. Retomar algo é diferente de repetir algo. A gente retoma a ideia, a gente não fica repetindo a ideia. Então, olha só, o camarada faz assim, porque a água é legal, a água é muito importante, porque sem água fica repetindo a ideia, não traz informações novas, não trouxe crise hídrica, não trouxe novos argumentos, não tem. Então, a ideia não é legal. Do outro modo, a pessoa pode trazer informações demais, dados demais, coisas demais. E um texto comprimido, assim, um texto pequeno, fica cheio de coisas, fica cheio de situações, cara, que não vai ficar legal. Vai ficar muita coisa para pouca linha. O leitor vai ficar até perdido de tanta coisa que você informou, de tantos dados, leis, situações, ideias que você informou. Então, a gente precisa ter um equilíbrio
de informação. Eu não posso ter informação de mais e nem informação de menos, tá? E como é que eu vou fazer isso dentro dos nossos textos desse ano? A gente sempre vai procurar botar 2 argumentos na tese, na introdução. Nos desenvolvimentos, a gente retomar esse argumento, colocar um dado, uma lei, tá? Também cuidado para não botar dado, lei, argumento de autoridade, a pessoa vai ficar também confusa com a quantidade de ideias em poucas linhas. Então, a informatividade é a preocupação que você, como escritor, como redator, tem que pensar. Cara, eu estou apresentando muitas ideias, eu estou apresentando poucas ideias, poucas informações, e essas informações que eu estou apresentando, elas têm qualidade, elas têm peso, elas têm informação coerente que o meu leitor vai querer ler ou não. São informações, eu coloquei um monte de informações e são todas fracas. Ou então eu coloquei uma informação só, mas essa informação tem uma qualidade altíssima. Isso tudo também a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Vamos olhar aqui na apostila, ver o que ela fala mais. É importante lembrar, deixa eu só ver aqui. É importante lembrar que esse fator varia de receptor para receptor, pois o conhecimento de mundo é individual, verdade. Fatores como idade, época, ideologias, valores, entre outros, influenciam diretamente no nível de informatividade de um texto. O que está querendo dizer? A informatividade, você pode estar trazendo várias informações, por exemplo, jurídicas, né, do direito, e, por exemplo, uma pessoa que é sei lá, eu, por exemplo, né, vou pegar e vou falar, caramba, não conhecia essa lei, não conhecia esse decreto, não conhecia essa informação. Agora, se eu pegar o mesmo texto e colocar esse texto na mão de um juiz, não vai ser nada novo para ele. Tudo ali, toda a informação que você trouxe, ele sabe. Então, isso é relativo também. Vai depender do conhecimento de mundo de cada pessoa, de cada leitor, tá? Mas você, como um bom escritor, né? Falo escritor aqui porque você está escrevendo sua redação, você precisa ter essa preocupação da quantidade e da qualidade da informação que você está oferecendo. A gente faz isso onde? A gente faz isso na tempestade de ideias, né? Quando a gente está pensando naquilo que a gente vai falar, com o argumento que a gente vai trazer, a gente, querendo ou não, já está falando sobre a informatividade textual, tá? A intertextualidade, né? A intertextualidade é aquele fator mais famoso. Muitas vezes, ao escrever o texto, o autor estabelece um diálogo entre seu texto e outros autores, de forma explícita ou não. Esse recurso damos o nome de intertextualidade. Antes, vamos ler o que a apostila está falando, né? Quando se empregam citações diretas, mencionando-se claramente a fonte original, temos a intertextualidade explícita. Ou seja, intertextualidade é quando o meu texto conversa com outros textos. Quando eu trago outros textos para o meu texto. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, uma lei, um artigo 6º, um artigo 5º, e coloca no nosso desenvolvimento, na nossa introdução, onde quiser, a gente está fazendo uma intertextualidade. A tua redação está conversando com outros textos. Isso é muito bom, aí traz riqueza para o seu texto. Ok? Cadê? Quando a intertextualidade ocorre de forma implícita, sem que haja menção direta à fonte de inspiração, é preciso que o leitor ative seu conhecimento de mundo para perceber a mensagem pretendida. Caso o leitor não possua conhecimento de mundo suficiente para interpretar a mensagem, a informatividade do texto estará completamente comprometida. Então, o que eu estou falando isso? Poxa, eu quero fazer uma intertextualidade com a Bíblia, né? Aí a pessoa não conhece a Bíblia. Ferrou. Porque como é que ela vai se ligar? Ih, caraca, isso aqui está parecendo aquele negócio da Bíblia, não sei o quê. Olha só, essa campanha do Hortifruti, que foi uma campanha de intertextualidade que eu amo. Chuchurek, de tão distante para o Hortifruti. Olha que maneiro, gente. O chuchu virou o Shrek. E eu tenho intertextualidade de quê? Eu tenho a propaganda de um Hortifruti, que é o famoso vulgo sacolão, mas para o rico é Hortifruti. Eu tenho um Hortifruti fazendo uma intertextualidade com o filme do Shrek. Agora, se a pessoa não sabe que existe o Shrek, né? Ela não sabe que isso é um filme, vai ter graça para ela? Nenhuma. Agora, você que sabe que existe o Shrek, você está vendo aí o Chuchu vestido de Shrek, você sabe que o Shrek usa essa roupa, que lá atrás tem o castelo da princesa, você conhece a história, aí sim tem graça para você. Agora, se você não conhecesse a história do Shrek, você não ia perceber o trabalho que a empresa teve de fazer esse Shrek
com todo esse trabalho de imagem também, você não ia ter graça para você. Trouxe outras também. Essa aqui foi em homenagem ao Igor, hein, Igor? O Wolverine, Opa! os inimigos da saúde cairão em suas garras. Claro que o Igor, nosso Wolverine brasileiro, tem mais garras do que o Wolverine, que só tem 3. Não? O Igor tem 20 garras, né? Acaba com qualquer inimigo em 3 segundos. Mas olha só que legal. O Hortifruti novamente pegou um elemento que ela vende, um produto, que é o ovo, fez essa intertextualidade com o Wolverine, então você só vai ter sentido para você se esse sentido for. Você precisa conhecer o Wolverine, você precisa saber o que é um ovo, você precisa saber que o Hortifruti vem de ovo e que ela fez essa campanha. Aí sim vai ter valor essa intertextualidade para você. As tartaruvas ninja, pô, isso é sensacional. Eles sempre estão colocando o nome da fruta, ou do elemento, ou do, sei lá, do ovo aí, né? Do legume, no caso do chuchu, o nome também eles trabalham. Wolverine, chuchurek, as tartaruvas ninjas. Cara, acho sensacional essa intertextualidade. Batatman, com energia, ele veio se vingar do vilão da preguiça. Aqui a natureza tem superpoderes. Olha aí, a batata virou o Batman. Que legal. E horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Olha que legal, pegou aí o Tomate, fez essa intertextualidade com o filme Tropa de Elite, né? E isso aí tem vários, essa campanha do Hortifruti, essa campanha de intertextualidade, ela é gigante, ela tem vários outros elementos e outros filmes. É claro que aqui eu estou trazendo uma campanha publicitária para a gente perceber o que é intertextualidade. O que é intertextualidade? Eu estou fazendo o meu texto, mas eu estou conectado com outra ideia. No caso do chuchu, eu estou conectado com o Shrek, do ovo, estou conectado com o Wolverine, das uvas, com a tartaruga ninja, da batata, com o Batman. E do geral do Hortifruti aí com o filme Tropa de Elite. Então você consegue perceber, poxa, que legal! A graça disso tudo, a intertextualidade, ela traz brilho para o nosso texto, porque é isso. Que sacada legal! A gente sempre fala isso, nossa, esse cara teve uma sacada legal, ele conseguiu fazer uma intertextualidade legal. Isso é muito importante, tá? Então, quando você está trabalhando textos dentro do seu texto, de forma direta ou indireta, isso aí não vai ser configurado plágio, se você fizer em forma de paráfrase ou fizer a menção certinho. Isso vai dar muito certo para você, pode ter certeza, tá bom? E, por fim, a situacionalidade. O que é isso? O enunciado pode assumir sentidos diferentes a partir do contexto em que foi produzido, chegando até mesmo a mostrar-se inadequado em determinadas situações. Assim, esse conceito deve levar em conta vários aspectos, como conhecimento de mundo, época e local, de produção do enunciado, expectativas dos agentes envolvidos no processo comunicativo, variantes linguísticas, empregados, etc. O que é a situacionalidade? Situacionalidade é a mesma coisa que a gente falar sobre contexto. Tá? Olha só. Contexto vai depender de cada pessoa. Que contexto? O que é isso? Onde você estava quando falou isso? O que aconteceu antes para você falar isso? Vai depender muito do contexto do que a gente fala. Vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana eu viajei com uns amigos, né? E tem um amigo que a sogra dele faleceu, mas tem muito tempo. E aí a gente passou em frente a uma loja, no shopping, que era o nome da loja, Casa da Sogra. E uma outra pessoa falou assim, e a casa de vocês? Casa da sogra. Teve gente que riu, a casa da sogra. Só que ele não riu. Ele não gostou da piada que o outro amigo fez. Por que ele não gostou? Porque o contexto desse amigo é diferente do contexto dos demais. Entende? Todo mundo tem sogra, todo mundo tinha, enfim. Ele não. A situação dele é diferente. Ele não tem sogra. A sogra dele morreu antes de conhecer a namorada. É um assunto que a namorada dele tem problema até hoje. Enfim, para ele não foi uma piada legal, porque a situação, o contexto dele, a história dele, com essa informação que eu trouxe, ou seja, a informação que o colega trouxe sobre a loja Casa da Sogra, é diferente. Então, a gente pode ter reações à mesma mensagem de formas diferentes, dependendo da situação, do contexto, da época de cada pessoa. Olha como é que a apostila coloca isso, né? Olha o exemplo a seguir. Eu tenho um casal e esse casal, a gente está vendo aqui pela seta que eles estão se separando, né? Aí o cara chega em casa muito triste, né? Muito triste. Caramba. Ou, não sei se é a mãe dele ou a mãe dela.
Aí a mãe pergunta, o que aconteceu com ele? Dançou. Aí a mãe não sabe de nada, a mãe estava achando que ele estava dançando. Mas esse dançou, tá aqui, né? A avó, né? A avó não compreendeu a gíria da neta, pelo neta dançou. Como considerou o sentido literal do termo, não conseguiu entender a situação. Como você pode perceber, os fatores de situacionalidade podem resultar em diferentes interpretações. Eles tinham separados, e aí dançou aí, está no sentido de quê? Dançou de vazou, correu, saiu, entendeu? Acabou. Mas a avó, tadinha, não entendeu, não sabia o que estava acontecendo de trás, por detrás, não sabia o que estava acontecendo fora. Ela falou assim, dançou? Será que ele estava dançando? Ela foi no literal, né? E não foi nada disso. Ela precisava entender o contexto, que eles estavam, né, naquela conversa, naquele papinho, e essa conversa resultou numa separação. Então, nós temos aí também a situacionalidade. Fica ligado, mané, fica ligado nesses fatores aqui. Ó, olha aí. Intencionalidade, a intenção que o autor tem em escrever algo ou em falar algo. O que ele estava querendo? O que estava dentro do coração dele? Ele está querendo fazer uma intriga? Ele estava querendo fazer alguma coisa? Ou realmente ele só queria informar? Ele só queria... O que ele queria? Aceitabilidade. Tem a ver com o receptor. Eu quero entender essa mensagem. Eu quero contrariar essa mensagem ou não. Eu aceitei, eu estou de boa. Isso aí tem a ver com aceitabilidade. O esforço que o receptor tem de aceitar aquela mensagem. Informatividade. O meu texto apresenta informações. Ele apresenta informações de mais. Ele apresenta informações de menos. Ele tem equilíbrio. Essas informações que eu trouxe, elas são informações de qualidade ou são informações que não têm qualidade? Isso aí que a gente tem que pensar. A intertextualidade. Eu estou trazendo outros textos para dentro do meu texto. Eu estou pegando uma lei, eu estou pegando um outro texto, estou fazendo uma ligação com a Bíblia, eu estou fazendo uma ligação com a história, eu estou fazendo uma ligação com um acontecimento recente, intertextualidade, situacionalidade. Eu estou levando em consideração o contexto de tudo, seja o meu contexto, o contexto daquela pessoa que vai ler, ela sabe a mesma coisa que eu estou falando, ela, enfim, isso aí a gente precisa também perceber isso tudo na hora que a gente está pensando em um texto, na hora que a gente está considerando escrever um texto de maneira aceitável, ok? De uma maneira exemplar, tá ok? Então, antes da coesão e coerência, a gente também tem questões de textualidade, que são essas 5. Tudo bem, gente? Beleza? Show de bola? Seguinte, essa semana... Show da bola, beleza. Tranquilo, tranquilão. Tranquilão. Essa semana... Deixa eu ver aqui. Essa semana, eu não vou passar atividade diária assim grande, porque semana que vem, a nossa aula vai ser só uma atividade geral, tá? Não, geral não, é só sobre fatores de textualidade. Então, a gente tem 2 semanas, nós já fizemos contabilizar 2 atividades diárias, a gente faz essas 2 por último aí, e aí encerra o bimestre. Então, hoje eu não vou deixar nenhuma atividade diária para vocês, mas semana que vem a nossa aula vai ser aula, atividade diária, a gente vai fazendo junto, igual a gente fez em redação. A atividade junto é só terminar a aula você me mandar, tá bom? Então, hoje vai ficar tranquilão, de boa. Não é para fazer nada, Léo. Não é para fazer nada. E na moral, semana... professor? Oi? Na moral mesmo? O quê? Que não vai ter dever? Não, essa semana não. Porque semana que vem a gente vai fazer um dever na aula. É um dever um pouco maior, mas é dentro da aula. A gente vai fazer tudo dentro da aula, não vai ficar nada para casa, vai fazer depois. Dentro da aula a gente vai fazer... Professor, e hoje foi só negócio Beleza, de fatores hídricos mesmo, esse negócio? Isso. O quê? Hoje a aula de português foi só isso? Foi só isso. Esse é o nosso capítulo 28, os fatores de textualidade. Beleza? E aí, na semana que vem, nós vamos fazer uma atividade que ela é um pouco maior. E aí, como ela é um pouco maior, já fica com uma atividade diária para a semana que vem. Essa aula vai terminar, então, na semana que vem com uma atividade diária, porque não daria tempo da gente fazer isso juntos hoje aqui no Zoom, tá bom? Por conta do horário que, enfim,
E aí a gente vai terminar essa aula na semana que vem com essa atividade que nós vamos fazer juntos, tipo aquela de redação que nós fizemos juntos. Aí é só terminar a aula, mandar para lá na aba do Class. Beleza? E aí vai ser a nossa terceira atividade diária e na semana do dia 17 a gente faz a última atividade diária, fechando aí as 4 atividades diárias do bimestre. Aí já conseguiu aqueles 3 pontos marotos, já tudo de boa na lagoa, e aí vai ficar tudo mais fácil. Tá bom, gente? Para quem não perdeu alguma coisa ou não, eu vou deixar tudo lá no Classroom. Falou? Não esqueça, vou deixar esse slide também, que é um resumo no Classroom, porque semana que vem a gente vai precisar dele também. Tá? Não deleta essa matéria da tua cabeça, não. Fica ligado, tá bom? Um beijão. Até quinta-feira. Valeu, tamo junto, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Professor, você gravou essa segunda parte? Gravei. Vou botar agora para botar lá no... Tá, pessoal? Tá bom, Leozão? Tá. Valeu, Tá. amigo. Vou botar lá já. Beleza, valeu, professor. Valeu, web amigos. Até alguns minutos. Até. Tchau, tchau.